Estamos agora na nossa quinta aula do nosso grupo de estudos, da nossa sequência de estudos sobre as religiões, sobre as seitas, sobre os pensamentos heréticos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre espiritismo. E juntamente com o espiritismo vamos também falar de algumas expressões de cultos afro-brasileiros que têm a ver com o mesmo conceito básico do espiritismo, mas que deve ser tratado como algo diferente. Mas porque a conceituação é próxima, é muito avizinhada, nós vamos tratar de uma só vez. Mas apenas lembrando, nós começamos com uma introdução que nos leva a algumas questões básicas, como se fosse um checklist, em que nós podemos identificar quais são as principais características que nos permitem dizer se um grupo de pensamento ou uma instituição qualquer, na verdade, se trata de uma religião, de uma heresia, de uma religião herética ou pagã, ou, quem sabe, apenas de um grupo que tenha conceitos errados, mas que não se distanciou assim da igreja cristã, da igreja em caráter universal. Depois nós vimos uma breve comparação entre os ramos do cristianismo, os três principais, católicos, ortodoxos e protestantes, lembrando-nos ao final que diante de toda essa possibilidade de nuances e afastamentos históricos, nós também, como protestantes, já temos as nossas seitas evangélicas. E mesmo sem mencionar nomes, nós percebemos que há determinados qualificativos daqueles que identificam seitas e heresias que podem estar contidos, se encontrar perfeitamente entre algumas igrejas que nós consideramos evangélicas, ou que se autodenominam igrejas evangélicas, mas que trazem aspectos, traços muito substanciais de pensamentos não bíblicos, de pensamentos heréticos. Depois nós vimos que no século XIX surgem algumas religiões que são seitas do protestantismo, que hoje já têm seu caminho independente, não estão mais no universo protestante, mas que surgem dentro das igrejas protestantes. Vimos os adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é conhecido normalmente como Mórmon. Essas instituições religiosas são instituições muito comuns em nosso país e nós hoje vimos que elas estão irmanadas por elementos do seu início, principalmente as duas primeiras mencionadas, por causa inclusive de um pensador comum, William Miller, que foi aquele que deixou o rastro através do qual elas depois seguiriam o seu trajeto individual. Vimos isso em duas aulas seguidas e agora chegamos à quinta aula, em que o Espiritismo vem à tona e através dele nós vamos entender um pouco mais do que acontece também ao nosso redor, uma vez que o Brasil torna-se o país talvez de maior concentração do espiritismo kardecista. Nós vamos ver, portanto, breves menções a respeito do espiritismo kardecista e do espiritismo afro-brasileiro, desses cultos afro-brasileiros. O termo espiritismo é o termo que nos leva a ponderar a respeito de uma religião relativamente nova, porque ela também surge no século XIX. Como eu disse anteriormente, o século XIX é muito frutífero para muitas coisas no Ocidente, nas ciências humanas, na sociologia, na antropologia, inclusive na própria teologia, e nessa questão de novas religiões, novas crenças, o século XIX também é bastante frutífero. O Espiritismo é um complexo de doutrinas que se baseia na crença básica mesmo, mais elementar, da eternidade da alma, até aí tudo bem, mas eles creem na possibilidade comum e constante de comunicação entre os encarnados
e os desencarnados, para usar termos deles, que nada mais são do que vivos e mortos. Os vivos são os encarnados e os mortos são os desencarnados. Essa terminologia tem tudo a ver com a crença dos espíritas, porque, na verdade, para a concepção espírita, o ser humano é apenas uma alma que se reveste de um corpo de tempos em tempos. Por isso ele encarna e desencarna. E assim eles têm esses termos como sendo bastante comuns para a nomenclatura deles. Aqui, em termos de Brasil, os espíritas chegam mais ou menos no ano de 1870. E hoje, como eu já disse anteriormente, este país, o Brasil, é o seu maior reduto. Eles têm contam hoje com cerca de 6 milhões de adeptos, ou mais ou menos 3% da população, isso segundo dados oficiais do IBGE. Os próprios espíritas, suas associações, suas entidades, dizem que eles são cerca de 10 milhões no Brasil. Mas ficando com dados oficiais do IBGE, eles seriam algo em torno de 6 milhões de adeptos. Da mesma forma, logo em seguida a vermos um pouco a questão dos kardecistas, nós veremos também, de forma breve e sucinta, os cultos afro-brasileiros. Ora, sobre os espíritas kardecistas, nós podemos dizer que essa linha religiosa foi fundada pelo francês Denisard Léon Hippolyte Rivail, que testemunha em 1854 um fato, uma manifestação de escrita mediúnica. Ele presencia um médium recebendo informações do pretenso espírito, e ele conclui, o próprio fundador, ele conclui que aquilo era um gesto de espíritos sem a ação humana, ou seja, aquela pessoa, aquele médium, na verdade, estava totalmente fora de controle. Quem tinha o controle da situação era o espírito que estava registrando por escrito tudo aquilo. Então, a partir dessa conclusão, ele se põe a estudar essa questão, até que em 1857, ele próprio, o Denisard Léon Hippolyte Rivail, recebe revelações de espíritos de que ele próprio, em outras vidas, teria se chamado Allan Kardec, que, segundo essas revelações espirituais, teria sido um poeta celta de tempos antes. E ele passa, então, ele gosta de saber disso, ele se sente confortado com isso, e ele passa a assinar todos os seus escritos, a sua obra, a sua liderança com esse pseudônimo espiritual. E ele declara ter sido incumbido da missão de pregar uma nova religião. Mais uma vez, a novidade, a religião que vem para resolver os problemas. Ele publica logo em seguida a esses episódios fundadores, digamos assim, ele publica a sua obra essencial, intitulada O Livro dos Espíritos. E nessa obra ele lança a raiz, o padrão básico daquilo que seria a sua fé até os dias de hoje. A sua pregação é bastante antiga e, na verdade, ele não inventa muita coisa, mas ele começa a juntar, inclusive, ecos de civilizações anteriores, como egípcias, caldeias, babilônias, hindus, e ele percebe que esses povos tinham algo em comum com aquilo que ele estava crendo agora. Eles criam nessa questão da desencarnação, na encarnação, na nova encarnação, eles criam em algum processo de evolução espiritual, e ele começa então a juntar esses parâmetros, e ele vê que ele tem, na verdade, um novo escopo, mas com uma tradição muito antiga em mãos. E uma vez que o catolicismo deixa uma certa probabilidade de contato entre vivos e mortos, lembremos que o catolicismo guarda diferenças substanciais, não em tudo, mas em parte conosco, protestantes.
oram pelos mortos, eles têm uma relação com os mortos que nós não temos. E uma vez que o catolicismo permite isso, abre a porta para isso, os países de forte tradição católica também tendem a ter uma farta aceitação do espiritismo. Então talvez haja aí uma explicação histórica, religiosa histórica, do porquê países com uma tradição católica muito intensa também têm uma facilidade grande de absorver os ensinamentos espíritas. Alguns detalhes dos kardecistas que vão contra a fé cristã. Por exemplo, eles afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que não é possível absorvê-la totalmente. Isso porque eles creem que eles vão recebendo as informações ao longo de todo o tempo. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é a única regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus porque eles aceitam que haja um Deus. Então, se esse Deus existe, ele deve ter alguma palavra. Mas a Bíblia não serve como o elemento introdutório ou de condução da sua fé. Quanto a Deus, Deus é o supremo criador do universo, a suprema inteligência de todas as coisas. Ele é a causa de todas as coisas, mas ele não encontra paralelo ao Deus cristão, ao Deus da Escritura, porque esse Deus é um Deus distante e não relacional. Ele, embora seja tido como um Deus pessoal, inclusive os cultos afro-brasileiros consideram os seus deuses maiores, equiparados ao nosso Deus, consideram-nos de forma pessoalizada. Na prática, eles não são pessoais, não têm uma relação pessoal. E quanto a Cristo? Cristo é o espírito de mais alto nível. Ele chegou onde todos nós, segundo a teoria espírita, deveriam almejar chegar, ou seja, tornar-se um espírito tão evoluído que alcance a própria luz. Para eles, Cristo foi um espírito tão evoluído e evoluído em nível tão alto, tão elevado, que alcançou a evolução maior e chegou à perfeição moral, à perfeição em todo o seu ser. Ele atinge a luz e, por isso, é um grande mestre por excelência. No entanto, ele não é Deus. Ele é um dos filhos de Deus. E nessa circunstância e com essas qualificações, ele é o mestre desse planeta. E ele, ao chegar a esse estágio de perfeição, de máximo conhecimento, de total pureza, ele chega lá por causa de suas muitas e sucessivas reencarnações. Eles negam a humanidade de Jesus, negam a sua ressurreição corporal, negam a sua divindade, negam seu sacrifício vicário. Cristo, portanto, para o Espiritismo, nada mais é do que um espírito muito evoluído. O ser humano, para o Espiritismo, é uma alma que vive todo o tempo, um espírito que vive todo o tempo num corpo que lhe é emprestado por um certo período. Então, ao término desse empréstimo, o espírito é desencarnado, fica um tempo à espera e encarna novamente. Essas sucessivas encarnações, que são as reencarnações, depuram o espírito a tal ponto que eles atingem níveis melhores e vão assim num crescendo até que cheguem à perfeição, aquilo que aconteceu com Cristo na definição deles. A reencarnação, segundo o Espiritismo, é a volta do espírito através de novo corpo de carne, ou seja, outra encarnação. E através desse processo, como eu lhes disse agora, de vidas sucessivas, o aperfeiçoamento vem, o desligamento dos laços materiais acontece e o caminho da perfeição surge diante deles. Mas isso precisa se repetir muitas vezes, dada a dificuldade de evolução. E os espíritos, quem são eles? São
totalmente responsáveis por seus atos, o que quer dizer que eles são independentes. Os espíritos que falam, que interagem com os médiuns e com os fiéis, são responsáveis por seus atos e não são coordenados pelo médium, mas são apenas contactados. Eles seguem a lei do karma e estão em 3 categorias básicas de espíritos: os espíritos maus e ignorantes, os espíritos bons e os espíritos perfeitos. O que é o mal e o que é o diabo no pensamento do espiritismo? Para eles, o mal não existe. Ele é apenas uma ficção. Ou seja, tudo que é mal, tudo que é nefasto não passa de ficção. A causa do mal está nos espíritos maus e espíritos que sejam ignorantes. Ou seja, o mal não existe. O que existe é um espírito mau que não sabe, em algumas vezes, que está praticando mal, inclusive, e como resultante disso tem aquilo que nós achamos que é mal. E a comunicação com os espíritos, para eles, os espíritos desencarnados podem, segundo, obviamente, a doutrina kardecista, se comunicar com espíritos encarnados. Isso porque, sejam encarnados ou desencarnados, o que vale é o fato de serem espíritos. Nem o elemento da presença cósmica fora da Terra, nem mesmo a limitação corpórea seriam capazes de bloquear a comunicação entre os espíritos, sejam eles encarnados ou não. Esse é um conjunto básico de algumas características. Quando nós nos voltamos para os cultos afro-brasileiros, nós temos que eles são cultos de caráter espiritualista, que também creem em espíritos, em encarnações, e que foram trazidos para o Brasil pelos escravos africanos, por isso que é afro-brasileiro. Eles foram trazidos contra sua vontade, mas chegando aqui fizeram de tudo, como qualquer comunidade faria, para manter as suas tradições. Entre elas estavam a sua religião. Candomblé, pajelança, quimbanda, umbanda, vários outros nomes Brasil afora, e a famosa macumba, que em muitos lugares representa mais uma das religiões afro-brasileiras e, no entanto, em que muitos pensadores dizem que, na verdade, macumba é o nome genérico para todos esses cultos afro-brasileiros. Apenas tendo uma visão geral, eles não se importam com a Bíblia no sentido sagrado do termo, mas não rejeitam totalmente a Bíblia, simplesmente não a seguem. Mas como eles fazem parte de um enorme sincretismo, principalmente entre os cultos afro-brasileiros e o catolicismo brasileiro, é comuns para os participantes dos cultos afro-brasileiros terem conhecimento da Bíblia e às vezes até lerem trechos da Bíblia, sendo que a leitura que eles fazem, o conhecimento que eles têm é focado nas crenças deles. Quanto a Deus, eles têm as suas próprias divindades, eles são politeístas, eles têm panteões divinos, e por causa do sincretismo católico, vários desses seus deuses, orixás, e que carregam vários outros nomes, têm paralelo com os santos do cristianismo católico, o que inclusive inclui Jesus Cristo em seu farto panteão. Mesmo assim, eles creem na figura de um Deus supremo que está sobre todos os demais, que é criador de todas as coisas. Mas esse Deus tampouco tem paralelo com o Deus cristão, com o Deus da Bíblia. Para eles, Cristo não tem caráter divino, mas é um dos espíritos mais importantes em termos de evolução, uma vez que eles creem na evolução. Nessa ponte com o sincretismo, eles colocam Cristo como tendo sido um dos espíritos mais evoluídos. E para eles, assim como se dá com o kardecismo, o ser humano é um espírito que está num corpo emprestado e durante um tempo ele deverá viver dessa forma. Eles também creem de alguma forma em reencarnação, embora de modo menos teórico e menos documentado do que o kardecismo, mas eles também depositam
grande possibilidade ou toda possibilidade de evolução espiritual exatamente na reencarnação. E como diferencial em relação aos kardecistas, os participantes, os fiéis dos cultos afro-brasileiros, têm um grande interesse religioso mesmo, eles têm um grande interesse, um grande apelo pelas questões naturais, as matas, os rios, as águas, os ambientes naturais que lhes são favoráveis para os seus cultos e os seus sinais de evolução. Os espíritos também para eles são responsáveis por seus atos e contam com duas linhas principais, que são os espíritos bons, que incorporam em médios evoluídos. Esses são os orixás. E tem os espíritos maus, que precisam ser doutrinados nos terreiros. Esses são os exus. Portanto, basicamente, eles têm duas linhas, os evoluídos, que são bons, que são os orixás, e os maus, que precisam inclusive ser ensinados. Esses são os exus. O bem e o mal são categorias relativas nessas religiões. Isso porque os médiuns e os espíritos invocados podem querer fazer coisas boas ou más, sem necessariamente serem bons ou maus na sua essência. O mesmo trabalho pode ser para fazer o bem ou para fazer o mal. Isso para eles é absolutamente relativo. E a comunicação com os espíritos, que para eles tem um ímpeto, uma intensidade muito grande, muito elevada. Eles têm uma intensa comunicação entre vivos e mortos, através da possessão, que eles chamam de incorporação, que é feita no médium. O médium, fisicamente, esteticamente falando, dos cultos afro-brasileiros, é diferente do médium de um culto kardecista, de uma prática kardecista. E o médium nos cultos afro-brasileiros muito comumente é chamado de cavalo, sobre quem o espírito vem. E o que podemos pensar então com relação a essas duas práticas espiritualistas? Será que eles têm fonte de autoridade na Bíblia? Os espíritas kardecistas utilizam a Bíblia, mas eles selecionam trechos que lhes interessam, todos eles utilizados fora do seu contexto, com a única finalidade de se apropriar dessa escritura selecionada por eles para se aproximar do cristianismo, particularmente do cristianismo católico, que é onde eles encontram maior aproximação. E eles fazem uso principalmente de trechos dos evangelhos. No meio da seleção que fazem, eles fazem a seleção quase que exclusivamente entre os textos dos evangelhos. Pessoa de Cristo. Jesus não é divino, nós já vimos, mas é apenas um espírito evoluído, portanto ele tem um papel secundário, ele não é Deus, a pessoa de Cristo é relegada a um plano inferior, embora seja um exemplo a ser seguido pelos demais espíritas. A salvação é ensinada do homem pelo homem. A frase, o moto principal dos espíritas é: fora da caridade não há salvação. E eles desenvolvem um farto trabalho social beneficente, porque eles creem que é com o exercício da caridade que eles atingirão meios, enquanto fazem o bem, fazem a caridade e reencarnam sucessivas vezes, eles assim poderão voltar e reencarnar em circunstâncias melhores, uma vez que terão evoluído mais. E isso para eles faz toda a diferença na sua essência espiritual. Da mesma forma, as religiões afro-brasileiras pregam ações humanas para a salvação por meio da evolução espiritual. Eles ensinam, obviamente, que apenas eles salvam, como instituição e como forma de fé. Mas é interessante que eles não são proselitistas de forma ostensiva. Eles não fazem um trabalho de evangelismo ostensivo, mas eles aceitam a ideia de que somente eles têm o melhor caminho para a evolução espiritual. Eles aceitam uma postura religiosa totalmente interreligiosa, desde que as suas crenças basilares sejam preservadas.
Ou seja, você pode ser oriundo de outras expressões de fé e não se desligar delas, mas se você passa a adotar o mesmo pensamento espírita, você é acolhido como alguém que está evoluindo. São os únicos detentores da verdade. Conforme o próprio Allan Kardec declarou, ele foi chamado pelos espíritos para começar uma nova religião. E com isso, creem que estão mais evoluídos, que são melhores que os demais. E atualmente as religiões afro-brasileiras insistem na tese de que não são religiões, mas expressões culturais, o que trafega inclusive por áreas jurídicas e não apenas da ciência da religião. Tem um profundo sentimento de messianismo, uma vez que eles são sempre politicamente corretos, principalmente os kardecistas, mas eles não comungam com algumas coisas que possam tocar os seus conceitos, como, por exemplo, o aborto voluntário. Os kardecistas querem sempre trafegar por um caminho do politicamente correto, mas eles se mantêm coerentes com algumas de suas conceituações, como, por exemplo, são absolutamente contrários ao aborto voluntário. Nesse sentido, eles se mantêm como verdadeiros messias e arautos da correção, da ética e da justiça enquanto seres, enquanto representantes da sua fé. Desastres e apocalipsismo não são muito enfatizados por eles, mas eles são muito preocupados com desequilíbrios ambientais e coisas semelhantes a essas, o que os deixa preocupados com o futuro. Mas é interessante notar que as religiões afro-brasileiras, que têm grande preocupação com as questões da natureza por razões culticas mesmo, geram também um contrassenso, porque parte do seu culto deixa desmatamento, talvez não desmatamentos em proporções grandes, mas as suas oferendas deixam sujeira, deixam forte rastro naquelas cerimônias, nas praias, nos rios. As águas são lotadas de oferendas e muitas delas não são biodegradáveis e deixam muita sujeira, o que é algo curioso, uma vez que eles têm uma preocupação grande com essa questão natural. Podemos ver, portanto, que, a exemplo daquelas religiões que se afastaram do protestantismo, estes grupos religiosos que já não têm relação formacional com o protestantismo ou com o cristianismo em alguma das suas formas, guarda um distanciamento muito grande com a fé cristã, com a fé bíblica. E por isso, talvez se torne fácil perceber o distanciamento. No entanto, precisamos estar atentos, porque algumas das características são muito apelativas, principalmente em nossos dias, e alguém que é débil na fé pode se sentir propenso a entrar por uma conceituação religiosa, particularmente a kardecista, no caso protestante, em que, iludido pelas ofertas de autossalvação através das inúmeras vindas encarnadas, essa pessoa pode se redimir da sua culpa. A culpa existe. O ser humano sabe disso. E nessa forma, nesse tipo, nessa proposta de culto, de fé, existe uma resposta muito apelativa. E isso pode enganar os incautos. Devemos pregar Jesus Cristo, Ele crucificado, a sua ressurreição, a consumação da sua obra, porque Ele nos poupa de tudo isso, nos poupa das dores sucessivas, das sucessivas encarnações. Ele nos poupa de termos que depurar a nossa própria vida, uma vez que não poderíamos fazê-lo, e Ele o fez por nós. Assim sendo, o caminho está aberto. Uma vez morrendo, segue-se para o ser humano o encontro com o Senhor. E desse encontro haverá uma sentença, ou vida eterna, ou morte eterna. A nós não nos é dado voltar. Então essas formas de pensamento
são arbitrariamente contrárias à Escritura Sagrada.